Glória a Jesus. Aunque mis ojos Bendito é o nome do Senhor. no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Pai do Senhor a todos. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Estás aquí. Adoro o Senhor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Boa tarde a todos. Pai do Senhor a todos. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, né, irmãos? Vamos louvar o Senhor. Quando vamos entrar na palavra. Glória a Deus. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus,
carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Ô glória! Pai do Senhor, Samila, boa tarde. Empoderada, Pai do Senhor. Benícia, Pai do Senhor. Damiana, Pai do Senhor. Glória a Deus, Silvia, Pai do Senhor. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Só para os vencedores agora. Todo mundo quer saber o segredo, né? O segredo é estar aos pés do Senhor. Oh, glória! Mesmo quando cego e abatido eu me encontro, me refugiar depressa eu vou aos pés da cruz, e de lá com a vitória certa eu me levanto. Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus. Inimigos meus não sabem qual o meu segredo, como e de que forma eu sempre sou um vencedor. Apesar dos meus fracassos, muitos deles não sabidos, conhecidos em detalhes pelo meu Senhor. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens fosse eu, derrotado eu já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, e apesar de tudo está comigo todo dia. Glória a Deus. A todos. Quando pelas opressões
pressões eu fico desolado, e enclausurado eu não falo com ninguém. Me recolho em oração sozinho, ajoelhado. Sinto um bálsamo suave que surgindo vem. É preciso às vezes pra subir, descer primeiro, e o caminho do esquecimento conhecer. Se deixar ser amassado pelo grande oleiro, ser ferido e humilhado pra exaltado ser, se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Se julgado e condenado pelos homens, fosse eu derrotado, eu já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia. Que apesar de tudo está comigo todo dia. Aleluia! Glória a Deus, né, meus irmãos? Vamos entrar na palavra, irmãos. A palavra hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 4, que diz assim: partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. A Bíblia conta de o apóstolo Paulo foi a Éfeso, e ali ele comissionou, empossou e ungiu presbíteros para que tomassem conta da igreja e daquele povo ali que se formou como igreja e como congregação. E ele passou muitos dias ali pregando a palavra de Deus. E lá aconteceram milagres, sinais e prodígios de Deus. E a presença do glorioso Deus, do Espírito Santo na vida de Paulo era tão forte, que quando ele disse que ia sair de lá e ia embora, a Bíblia diz que toda a igreja e os presbíteros começaram a chorar. Enquanto Paulo estava no porto já para pegar o barco para sair dali e voltar a Jerusalém, a Bíblia diz que desceu do barco um homem chamado Ágabo, um profeta da época, tirou da cintura de Paulo o seu cinto, amarrou seus pés e as mãos e disse: assim farão ao dono deste cinto, se ele for a Jerusalém. Ora, Paulo estava indo para Jerusalém, mas Deus diz assim: não vá, porque vão prender você. Aliás, Deus diz assim: farão a você se você for. Deus não disse não vá, né? Paulo disse que os presbíteros começaram a chorar, está escrito, né, irmão? E ele diz: por que vocês ficam quebrantando meu coração? Porque eu estou pronto para ir até para a morte. Em outras palavras, Paulo não estava muito preocupado com a sua vida nesse planeta. Ele estava preocupado em ganhar a vida eterna. Então, para ele não importava ser preso, ser morto, contanto que ele fosse fazer o que Deus tinha mandado. E mesmo assim, chorando todos e todos pedindo que ele não fosse, ele foi. Escute, quando Deus fala uma coisa, irmãos,
aquilo vai acontecer. Mas depende muito da decisão que você tomar. Escute, se Paulo não vai para Jerusalém, ele não seria preso e nem seria morto. Mas ele foi para Jerusalém, então ele foi preso e de lá foi levado para Roma, onde morreu, decapitado. Tiraram a cabeça dele fora. Escute, quando Deus fala uma coisa, baseado na sua decisão que você vai tomar, você pode apressar o processo ou você pode se desgraçar. Ele é o apóstolo Paulo, ele não é o bispo Romero, nem você também. Ele é o apóstolo Paulo, que escreveu 14 cartas no Novo Testamento. 13, na verdade. 14 porque nós contamos que Hebreus pode ter sido ele que tenha escrito. Um homem que recebeu revelações da parte de Deus como nenhum outro apóstolo recebeu. Um homem que viu Jesus já glorificado, depois que ele tinha ido embora daqui. Um homem que tinha uma intimidade tão grande que Deus pegou e levou ele até o terceiro céu. Não levou nenhum dos apóstolos, fora João e ele. Veja a intimidade, veja o grau de estreitamento na intimidade que Paulo tem com Deus, com o Senhor Jesus. Mas ele desobedece uma profecia, uma palavra. Claro, porque ele tem suas convicções. Como ele mesmo disse, eu estou preparado até para morrer. Por um lado, nós vemos a fidelidade de um homem que abandonou a sua vida nesse planeta e que para ele nada mais interessa. Por outro lado, nós vemos Deus falando. Então nós podemos abreviar ou apressar o processo de Deus na nossa vida, baseado na decisão que nós tomemos. Paulo tomou a decisão de ir a Jerusalém. O profeta disse para ele, se ele fosse, seria preso. Então para ele não importa ser preso ou ser morto. O que fazer nessas horas? Como agir? Aí vai depender daquilo que você tomar a decisão. Porque a convicção quem tem que tomar é você. Você que tem que ter sua convicção e sua maneira de pensar. A Bíblia diz que quando Paulo chega em Jerusalém, ele foi preso. E sendo ele preso e tendo também cidadania romana, porque ele era cidadão de duas nações. Ele era judeu e também era romano, italiano. E ele tinha essas duas cidadanias. Como ele podia apelar para César, foi o que ele fez. Ele apelou para César, para o imperador. Então ele tinha que ir embora para a Itália, para ser julgado lá, porque as autoridades de Jerusalém mandaram ele ir. Então ele entrou num barco. A Bíblia diz que num barco adramitino. E ele estava com uns 260 outros presos, em grilhões e cadeias dentro daquele barco. Estão indo em direção a Roma. E nós lemos no texto 27, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, que eles estavam costeando a ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários, os ventos eram fortes. Por que a Bíblia deixa claro de vento contrário? Porque nós temos uma direção na nossa vida que nós tomamos. Direção essa que nós queremos ir. Mas tem hora que o vento bate nas velas do nosso barco que não dá para ir avante e nem ir adiante. Ou seja, não dá para concretizar o que nós sonhamos, pensamos ou projetamos para o nosso futuro. Quantas pessoas projetaram tanta coisa para o seu futuro e morreram? Quantas pessoas projetaram tanta coisa para o seu futuro no seu comércio e faliram? Quantas pessoas projetaram tanta coisa para o seu futuro e foram barrados por algum tipo de surpresa inconveniente no caminho e no processo? Talvez você esteja assim hoje, pensando no que vai fazer da sua vida, porque o seu barco foi acometido de um vento contrário e ele não vai mais avante, ele parou. E agora você tem que estar parado, se protegendo da tempestade que está sobre o teu barco. E a única maneira é procurar algo maior, algo mais forte, algo que venha segurar o vento, como Paulo fez e como aquele barco fez. Ficaram por detrás daquela ilha, esperando o tempo e o momento de saírem de trás daquela ilha por causa da tempestade de vento, porque senão iria afundar o barco. E como de fato afundou, né, irmãos? Mas eles tentaram de todas as formas. O que eu quero dizer é o seguinte:
não contar a história de Paulo, que foi parar na ilha de Malta. E lá foi descoberto que ele era um apóstolo, né, irmão, de Cristo. Mas dizer que qual é o tipo de vento que tem soprado nas velas do teu barco. Ah, pastor, estava indo muito bem, mas agora está tudo parado. Meu comércio estava uma maravilha, mas parece que parou tudo. A minha loja, meu consultório, meu escritório, estava tudo bem, mas agora deu tudo para trás. Está muito difícil a circunstância, o momento, o cenário político, o cenário econômico brasileiro. Não tem o que fazer. Nós estamos escapando aqui, se escondendo por trás de Jesus, porque é Ele que repreende o vento contrário. É verdade. Você tem que procurar quem é mais forte do que você. Só tem uma coisa, irmão, que consegue segurar o vento contrário. Essa coisa chama-se Cristo. A Bíblia diz, irmão, que não foi só Jesus que recebeu o vento contrário. Preste atenção, tem 3 homens que receberam, vamos colocar aqui. 3 homens que receberam o vento contrário no seu barco. Primeiro, um profeta no Velho Testamento. Quem? Jonas. Recebeu um vento contrário no barco e o barco ia afundando. A tempestade era muito forte. E a atitude que tomaram foi jogar Jonas dentro d'água. E o peixe o engoliu por ordem de Deus e depois de 3 dias foi vomitá-lo na praia de Nínive. Ou seja, não adiantou ele tentar fugir. Ele foi parar lá onde Deus queria que ele fosse. Primeira coisa que eu quero lhe alertar. Talvez o vento contrário esteja no teu barco porque você está fugindo do teu propósito na obra de Deus. Deus tem uma coisa contigo que você não está querendo. Por isso o vento está soprando e o teu barco está afundando. Talvez você esteja escondido lá no porão do barco que nem Jonas. Jonas não queria que ninguém o visse, não queria conversa com ninguém. Assim tem pessoas que preferem se relacionar com todo mundo, menos com quem é crente. Para que ninguém descubra a chamada, o propósito de Deus na vida dele. O que Deus faz? Ele manda o vento. Ele matou o profeta? Não, não é para matar não, é só para dar um susto. E para a pessoa entender que ela tem um destino profético. Querendo ou não, Deus vai mandar vomitar ele lá na praia de Nínive, lá na praia do destino profético dele, onde ele tem que ir. Você vai sofrer até quando? Sabendo que Deus tem uma chamada na tua vida? Você vai ficar nesse vento até quando? Vai esperar o barco afundar? Ou vai correr para os pés do Senhor e dizer, eu estou pronto, Senhor, eu quero fazer o que o Senhor quer? Como é que vai ser? Vai preferir ficar no vento, na luta, na guerra? Ou vai tomar a decisão correta e certa e correr para os pés do Senhor e dizer, eu tenho um destino nas mãos de Deus. Querendo ou não, Deus vai te vomitar lá. Não tem como fugir. Se Deus marcou você, irmão, está marcado. Ah, mas eu tenho 100 anos, você pode estar com 110, mas você vai fazer o que Deus quer. Eu já estou velho, Deus renova as tuas forças. Sou muito novo, Deus te dá entendimento. Entendeu? Eu não tenho saúde, Deus te dá saúde. Não adianta dar recusa, irmão. Nenhuma recusa na Bíblia foi aceita por profeta nenhum, por mulher nenhuma, por homem nenhum. Ninguém consegue se esquivar do chamado de Deus. Quer viver doente, caindo pelas tabelas da vida? Viver em posto de saúde, viver em hospital? É isso que você quer? Bem-vindo então à tua desgraça. Mas se você quer realmente sair dessa situação, corre para os pés de Jesus e faz um voto com ele rápido. Porque é o único que pode te dar livramento. Sabe por que Jonas saiu do bucho do peixe? Porque lá dentro do ventre ele orou a Deus. E lá dentro do ventre ele disse que pagaria os votos que ele tinha feito. Aí Deus disse, já se arrependeu? Vamos lá, vai lá seu peixe. Escute, quando Jonas orou a Deus, Deus quando terminou de ouvir a oração dele, não falou com Jonas não. Deus falou com o peixe que tinha engolido Jonas. Porque tem hora que Deus não vai falar contigo não. Deus vai falar com o diabo que está te perturbando, com a circunstância que está te apertando, com a doença que está te matando, com o vento que está soprando. Ele não vai falar contigo. Porque contigo ele já falou faz tempo. Mas você é rebelde, não ouviu o que Deus falou. E por isso está no vento, por isso está escondido, por isso está dentro do bucho do peixe, por isso está morrendo. E Deus está dizendo, eu não vou falar mais com você porque você é rebelde. Eu vou falar agora com o diabo que está te perturbando, com a doença que está te matando, com o vento que está soprando, com o barco que está te levando, com a tempestade que está te oprimindo. É com eles, porque você não merece mais ouvir. Você tem que obedecer agora.
Já ouviu? Já sabia o que Deus tinha para você? Então agora levanta a tua cabeça e deixa de ser besta. Porque não adianta você fugir, que você não vai fugir coisa nenhuma. Ninguém foge de Deus. Hoje eu sofro ainda, irmãos, com algumas enfermidades. Mas eu acho que se eu não estivesse fazendo o que Deus me mandou, eu já teria morrido. Porque eu não queria ser pastor. Eu não. Eu, pastor de igreja, queria nada. Aí Deus começou a falar isso comigo. Um dia mandou um profeta na minha casa. Quando eu abri a porta, ele disse logo na entrada. Ele disse, Deus mandou eu vir aqui te avisar uma coisa. Se tu não quiser viver moribundo, morrendo nos hospitais pelo resto da tua vida, vai abrir o ministério que ele te deu. Eu aprendi nas Assembleias de Deus que abrir igreja era coisa de louco. Chamavam lá na igreja, quando eu congregava lá, de igrejola. Fora isso, eu não queria mexer com gente, queria mexer com gente na brincadeira. Mas nesses 14 anos que eu tenho orado aqui, e que tenho morado aqui, eu tenho aprendido muita coisa. Já fui muito ferido, muito decepcionado. E daí? Jesus morreu, foi na cruz, por causa de gente. Aí já falaram muito de mim. E daí? Falaram de Jesus, dizendo que ele era Beuzebu, filho do diabo. Já me decepcionaram muito. E daí? Judas traiu Jesus na hora da Santa Ceia. Você de ser bobo, irmão. Você não é melhor do que ninguém, não. Você é melhor do que Jesus, né? Você não quer sofrer, é? Você não quer sofrer. Então você tem que se mudar para Marte e morar lá sozinho. Você de ser bobo. Enquanto você viver aqui e se relacionar com pessoas, você vai sofrer. Decepção faz parte do processo. Como é que uma pessoa passa pela vida e não tem uma decepção? Não existe isso. Como é que uma pessoa passa pela vida e não tem uma doença, não tem uma luta? Não, não existe isso não, irmão. Não existe isso não. Isso é besteira da cabeça de gente boba que pensa que vai viver num conto de fadas. Todo mundo passa luta em casa, na família, no trabalho, na igreja, em todos os lugares tem problema. Gente gera problema. Decisões geram futuro. Entendeu? Então, o primeiro barco que levou um vento contrário foi Jonas. O segundo barco qual foi? O de Jesus. Jesus está o quê? Dormindo. Por quê? Porque ele tem o controle da situação. Se movendo ou não. O vento pode estar soprando, mas ele tem o controle. Os discípulos não têm controle. Os discípulos não sabem o que fazer. Os discípulos se desesperam. E Jesus tem o controle, ele está dormindo. Entende? Quem se desespera na tempestade é você. Quem chora e se desespera é você. Quem pensa que vai morrer no meio da tempestade é você. E Jesus tem o controle. Você entendeu? Que quem fica doido da cabeça é você, não é Jesus? Ele carrega no barco, mas não está nem aí. Por quê? Porque ao levantar ele tem poder para repreender o mal. É você que se desespera. Quando você confia em Deus 100%, é para você sentar e segurar os remos e guardar. Pronto. E o barco não vai afundar, Jesus está lá. Entendeu? Quando você confia, baixa as velas e deixa o vento soprar. Está soprando? Tá. E aí? Jesus está no barco. Eu não vou morrer, nem vou afundar. Eu parei de remar. E daí? Não é para remar. É para descansar que nem ele está descansando. Compreende? Ou então usar uma atitude de fé e dizer, eu repreendo esse mal e eu tenho vitória. Pronto. Mas quando você se desespera, só mostra uma coisa. Que você é muito fraquinho. E que as circunstâncias, elas afetam você a hora que ela quiser. E o diabo, sabendo disso, ele vai te perturbar. Porque ele sabe que você é mais fraco do que caldo de piaba. E qualquer coisa te abala, te deixa triste, atribulado, chorando, morrendo. Não, irmão, Jesus está dormindo no barco. Ele está no barco, você não vai morrer não. Nem afogado, nem o barco vai afundar. Você acha que Jesus vai deixar afundar? Não vai, irmão. Você tem que aprender a confiar. Confiar e pronto. Confia. Está tudo dizendo o contrário? Tá, mas confia. Ele está no barco. A não ser que você não esteja servindo a Deus. Mas se você está servindo a Deus, Deus está no teu barco. Eu não vou me estender muito que eu vou ter que sair, irmão. O terceiro barco é o de Paulo. Que se escondem de trás de uma ilha. A Bíblia diz que o vento está tão forte que o anjo vem, senta do lado de Paulo e diz assim, Paulo, esta noite o teu barco vai afundar. Tem hora que o barco afunda, irmão.
Mas o que é isso, pastor? O barco vai afundar. Ou você está pensando que crente não adoece? Crente não pega a conta? Crente não fale? Você está achando que é só vitória? Isso é conversa de pastor que ganha muito dinheiro. Manda ele ficar lá na ponta da fila onde está a irmã Maria, lavadeira de roupa. Manda ele ficar lá na ponta da fila onde está o seu Zé Pipoqueiro, para ver se ele vai estar pregando tanto como prosperidade. Isso é bom pregar quando ele tem um salário de 10, 15 mil, aí fala de prosperidade. Manda ele para a ponta da linha onde se ganha um salário mínimo e ainda é fiel. Manda ele para lá. Fácil demais falar de prosperidade quando está cheio de dinheiro, né, irmão? Quando no final do ano vai para Israel, Dubai, França, Inglaterra. Bom demais, né? Falar de prosperidade. Eu quero ver ele falar de prosperidade se ele tem dinheiro para comprar feijão, para botar no fogo, para fazer o almoço. Entendeu? Falar de prosperidade de quem é dono de uma loja grande, irmão, é fácil demais. Eu quero ver você dizer de prosperidade para uma pessoa que não tem R$1 no bolso agora para comer. Entendeu, irmão? Nesse mundo sempre terá pessoas bem favorecidas e pessoas mal favorecidas. O Senhor Jesus, certa vez Deus falou para Moisés: Moisés, cuida dos pobres, porque sempre haverá pobres na terra. Quem falou foi Deus. Mas por que? São pessoas que mentalmente são pobres. Não é de espírito. De espírito Jesus mandou você ser. Ele está falando pobres de mentalidade. Quando você dá uma saca de feijão para um pobre plantar num campo, ele só vai plantar metade, que ele tem medo de não dar certo. E ele vai comer a meia saca de feijão. Ele podendo daquela saca de feijão colher 100 sacas, ele só vai colher 20 ou 30. Entendeu, irmão? Sempre ele vai ficar com o pé atrás. Ele nunca vai se jogar de cabeça. É por isso que Deus chega e dá logo uma notícia ruim para Paulo. Paulo, teu barco vai afundar. Ele podia muito bem orar e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixe o barco afundar. Não, quando a decisão de Deus vem, meu irmão, não lute contra o que Deus falou. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que acontece na tua vida é permissão dele. Saiba agora por que é que ele permitiu. Dá uma olhada para ti. O que você está fazendo? Dá uma olhada para a tua vida. Se as coisas estão acontecendo na tua vida, você tem que olhar para você. Você está atrás de ganhar dinheiro? Está atribulado? Pois é. Deus é o dono do ouro e da prata. Quando você faz para ele, ele faz para ti. Nada te falta. Quando você entra na presença do Senhor e faz para ele, irmão, as portas já estão abertas, não vão se abrir. Tudo que diz respeito à vida e à piedade já nos foi dado por meio do conhecimento do Senhor Jesus. Então, querido, a Bíblia diz que o barco de Paulo afundou e Deus deu um presente para ele. Todos os prisioneiros, Deus deu de presente para ele. Ninguém morreu. Ninguém morreu. Todos foram salvos por causa de Paulo. Apesar da desgraça estar acontecendo, sempre haverá um propósito de Deus no meio da tempestade, da luta e da guerra. Sempre. Nunca, irmão, nunca Deus permite uma coisa na nossa vida sem sentido. Não existe isso. Nunca. Deus não tem prazer no nosso sofrimento, é o que a Bíblia diz. Então se apegue com a promessa e diga: Deus, o Senhor tem uma promessa na minha vida. Prometa para Ele, faça um voto. Ele vai mudar a tua história. Eu quero ficar por aqui e quero crer que você tenha absorvido o que foi falado nesse dia de hoje e que a palavra de Deus encontre o teu coração aberto e ela entre, tá bom? Fiquem com Deus, que o Espírito de Deus venha falar mais forte na vida de todos. Hoje à noite nós temos passos de fé na nossa igreja às 19h30, tá? Deus tem uma palavra de verdade, de poder para a sua vida e para o seu coração. Conto com a sua participação, com a sua vida, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e um beijo para todos, até amanhã.